Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Educação Financeira aplicada à Medicina Veterinária. Estaremos entrando agora na nossa unidade de número 2, né? Então, daremos mais um importante passo para a sua educação financeira e, consequentemente, para o seu planejamento da liberdade financeira. Bom, pessoal, a gente vai ver nessa unidade número 2, então, quais são as formas de renda do médico veterinário. Vamos falar um pouquinho ainda sobre o comportamento financeiro, né? E principalmente os seus vieses que podem levar ao fracasso, né, do médico veterinário. Daremos alguma ideia sobre orçamento, planejamento financeiro pessoal, planejamento financeiro familiar, compras, crédito, débito, falar um pouquinho sobre as tão temidas dívidas e também, sem dúvida nenhuma, falar sobre investimentos e aposentadoria do médico veterinário. Bom, pessoal, do modo geral, quando a gente pensa na renda do médico veterinário, a gente tem que primeiro entender o que é renda, né? Então, renda é um total de importâncias recebidas periodicamente, tanto pela pessoa física ou pela pessoa jurídica, né? Nós já demos aqui a nossa visão sobre a necessidade urgente da transformação da PF para a PJ na medicina veterinária. E aqui a gente coloca também, né, remuneração de trabalho, né, a principal fonte de renda do médico veterinário é o seu trabalho, ou ainda a sua prestação de serviço, mas sem dúvida nenhuma ele também pode ter renda através, por exemplo, de aluguéis, né, aplicação de capitais no mundo dos investimentos, que a gente ainda vai abordar aqui na nossa disciplina. Bom, e também poderia falar que renda é qualquer tipo de rendimento que está sujeita a uma tributação, né? Nós que tanto falamos de tributação nas aulas anteriores. Então, de um modo geral, o médico veterinário ele tem seus recebíveis por remuneração de trabalho ou prestação de serviço. Então, a gente tem que, pessoal, entender da seguinte maneira, né? Um papo assim franco, reto, sem nenhum tipo de filosofia. Nós acabamos trocando a nossa hora, o nosso tempo por dinheiro, né? Então, todas as vezes que a sua renda depende única e exclusivamente do seu esforço, do seu trabalho, né? Nós estamos falando de um tipo de renda que nós vamos classificar como ativa e que nós, na verdade, estamos aí vendendo o nosso tempo, né? Nosso tempo de vida em troca de dinheiro, né, em troca aí da renda que a gente está conversando. Bom, pessoal, então quando a gente fala dos tipos de renda, né, nós temos dois tipos principais de renda, né, a renda passiva e a renda ativa. A maioria dos médicos veterinários, infelizmente, né, trabalham somente com renda ativa, né? Não só o médico veterinário, né, a maioria dos brasileiros que são desprovidos de educação financeira, dependem único exclusivamente do seu trabalho e só conhece a renda ativa. Tá? Então, nosso objetivo, um dos nossos objetivos aqui da nossa disciplina é educá-los, né, do ponto de vista financeiro, né, dar um letramento financeiro para os senhores, de modo que vocês possam entender que é possível ganhar dinheiro também sem trocar o nosso tempo de trabalho, né? E lembrando que o tempo é a única coisa que a gente não compra de volta na vida, né? A gente pode comprar tudo de volta, tudo que a gente perder a gente pode recuperar, mas infelizmente, né, a cada dia que passa a gente tem menos um dia de vida, né? Então nosso tempo, eu costumo dizer que é o único ativo que a gente não consegue recuperar. Bom, pessoal, então quando a gente pensa nas formas de renda ativa do médico veterinário, nós temos o salário, né? Principalmente para aqueles que são CLT, né? Ou seja, aqueles que têm carteira assinada numa iniciativa privada, né? São poucos os veterinários que são CLT no Brasil, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O 13º salário também é uma forma de renda ativa, o Prolabore, as bonificações, as comissões, né? A grande maioria dos veterinários são remunerados por comissionamento, né? Também é uma forma de renda ativa. Bolsas de estudos, né? Vocês que, por exemplo, possam ter bolsas de estudos já desde a universidade, né? Uma forma de renda ativa. Vendas e prestação de serviço. Então, na verdade, pessoal, a gente classifica a renda ativa como aquela remuneração que a gente literalmente doou o nosso tempo, né? Ou seja, dependeu do nosso esforço, dependeu do nosso trabalho. E não tem nada de errado com isso, né? A gente, logicamente, que cresceu
enquanto cidadão, né, então, enquanto habitante desse planeta, num modelo de capitalismo na qual a gente realmente precisa trabalhar para receber os nossos proventos, né? Mas o que eu gostaria de alertá-los é que não somente dessa forma a gente pode ganhar dinheiro, tá? Então, a renda passiva, a gente inevitavelmente, perdão, a renda ativa, inevitavelmente a gente está trocando nosso tempo pela nossa remuneração. Bom, pessoal, então aqui eu coloco, né, o médico veterinário vende o seu tempo em troca da sua remuneração, tá? E não tem nada de errado com isso, mas a gente vai fazer aqui alguns alertas para os senhores entenderem melhor o que a gente está querendo dizer sobre a diferença da renda ativa sobre a renda passiva. Bom, pessoal, e como que o médico veterinário pode ter renda passiva, né? Você pode, por exemplo, investir num imóvel e receber um aluguel, né? Isso é uma renda passiva, né? Ou seja, você investiu parte do seu dinheiro, né? Parte do seu patrimônio, ele pode estar alocado aí numa sala comercial, ele pode estar alocado aí, por exemplo, num apartamento, numa casa residencial, quem sabe até mesmo no imóvel de uma clínica veterinária, e naturalmente todos os meses você vai receber de forma passiva aqueles aluguéis. Você pode receber também de forma passiva juros, rendimentos, né? Imagina que você possa ter emprestado esse dinheiro, né? Ou você possa ter aplicado o seu dinheiro num fundo de investimento. Você pode receber royalties, direitos autorais, como, por exemplo, né, você pode escrever um livro, vender esse livro aí para uma editora e a cada venda de um livro você recebe seus direitos autorais, né, seus royalties em relação a isso. Você pode ter uma patente, ou você pode ser um investidor, né, pessoal? Um dos meus objetivos aqui nessa disciplina é apresentar para os senhores de forma precoce o mundo dos investimentos, né, a bolsa de valores, né, como que a gente vai investir em ações, em fundos imobiliários, porque quando a gente pensa nesses investimentos, pessoal, no mercado de capitais, quanto mais jovem você começar, melhor, né? Mais você vai colher a sua renda passiva, né? Então, a partir do momento que você compra, por exemplo, ações de uma empresa, né? Por exemplo, você pode ter comprado ações da Ambev, ações da Petrobras, ações das lojas Rene, da Magazine Luiza, por exemplo, trimestralmente você pode estar recebendo parte desses lucros, né? Então, a empresa reparte com vocês os seus lucros, os seus dividendos, né? Os seus juros sobre o capital próprio, né? São as formas também de renda passiva. Você pode, por exemplo, investir ao invés de comprar um imóvel diretamente, você pode comprar fundos de imóveis, né, que a gente chama de fundos imobiliários, e mensalmente receber parte desses aluguéis também. Tá? Então, o que é renda passiva? É quando você não faz esforço para receber esse dinheiro. Né? Então, por exemplo, eu, né, que invisto já há bastante tempo, né, nesse momento que eu estou aqui gravando essa aula para vocês, eu posso estar recebendo agora, né, parte de um lucro de uma empresa da qual eu sou acionista. Né? Então, eu costumo brincar, né? Eu estou dormindo e o dinheiro está caindo na minha conta corrente. Né? Então, esse é um dos objetivos da nossa disciplina de educação financeira. Até você entender que se você só tiver renda ativa, você vai trabalhar para sempre, né? Você vai trabalhar até morrer. Quando você começa a construir um patrimônio que possa te dar renda passiva, a gente começa a ter mais tempo, ter mais liberdade com o nosso tempo, né? Poder destinar parte desse tempo aí ao nosso lazer, ao nosso hobby, à nossa família, né? Então isso é muito legal, tá? A gente vai voltar, obviamente, mais para frente nesse assunto, mas é extremamente importante. Bom, você pode ganhar, por exemplo, renda passiva com infoprodutos, né? Você pode ser um vendedor virtual aí de uma série de produtos. E, obviamente, a aposentadoria também é uma forma de renda passiva, né? Mas imagina, a gente trabalhar até 70 anos de idade para começar a ter renda passiva, né? E a aposentadoria do governo, a gente sabe que é uma vergonha, né, pessoal? Então, a ideia também da nossa disciplina é mostrar para vocês que a gente não pode ficar na mão do nosso governo. E eu aqui não estou falando especificamente do atual presidente Jair Bolsonaro, né? Eu poderia estar falando do Lula, eu poderia estar falando da Dilma, eu poderia estar falando de um futuro presidente, e não importa, né? O governo federal, pessoal, ele não deve ser encarado como um pai que vai dar uma mesada para a gente, né? Não dependam do governo, independente se é de esquerda ou de direita, né? Nós precisamos construir o nosso patrimônio para receber renda passiva independente daquele que esteja no poder. Bom, pessoal, você já imaginou ganhar dinheiro dormindo?
Já parou para pensar nisso? Será que é possível ganhar dinheiro dormindo? Será que é possível ganhar dinheiro em casa? Será que é possível ganhar dinheiro enquanto você está se divertindo? Sim, pessoal, isso é a renda passiva. Beleza, pessoal? Então, aqui já dizia um dos maiores investidores de todos os tempos, né, Warren Buffett, né? Sugiro para aqueles que estejam gostando da disciplina, aqueles que querem aí virar a chave, né, para um mundo mais tranquilo, né, para você, leia um pouquinho sobre esse investidor, né, Warren Buffett, né? Hoje ele é considerado um dos maiores investidores de todos os tempos. E o Buffett já fala, né, há bastante tempo, né? Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. E eu estou aqui para te ajudar nesse pensamento, né, pegando aí os conceitos do Buffett, para que você possa entender isso, né, pessoal? Precisamos entender melhor sobre renda passiva para que nós possamos ter, ao longo da nossa trajetória, uma fonte de renda ativa, né? Ou seja, dependendo do nosso trabalho, mas também começar a construir fontes de renda passiva para que, quando a gente chegue na idade do Buffett, por exemplo, eu não precisa estar dando plantão numa clínica veterinária, né? Eu vou dar se eu quiser. Tá? Eu posso chegar lá na idade do Buffett, lá com 80 anos, né, por exemplo, e querer trabalhar. É uma outra questão. Mas você também pode ter o direito de chegar aí na sua terceira idade e optar por não trabalhar mais. Mas isso se você construiu uma boa forma de renda passiva. Bom, então aqui, pessoal, comparando renda passiva e renda ativa, né? Então, a renda passiva não depende do seu trabalho, né? Você não depende do trabalho para receber, tá? É uma renda que você ganha sem gastar seu tempo para isso, tá? Já a renda ativa não, né? A renda proveniente do seu trabalho é onde você gasta o seu tempo para receber, né? Como eu falei, né? O médico veterinário, de um modo geral, ele troca o seu tempo por dinheiro. A renda passiva ela requer um esforço no início, né? Ou seja, você tem que poupar dinheiro, você tem que fazer investimentos interessantes, e a renda ativa requer um esforço contínuo, né? Então, para sempre você vai se esforçar para receber aquela remuneração. A renda passiva você recebe mesmo sem trabalhar, e a renda ativa, se você parar de trabalhar, a renda acaba, né? Ou seja, imagina um médico veterinário, prestador de serviço, que sofre um acidente, pega Covid, por exemplo, está internado e não consegue trabalhar. Se ele não for, por exemplo, um veterinário CLT de carteira assinada ou não for um veterinário concursado, né, ele está ferrado, né, porque ele só tem a sua força de trabalho para receber. Já o veterinário que tem, pelo menos, aí parte da sua renda de forma, mesmo que seja de forma ativa, mas tenha a legislação trabalhista ao seu lado, ele ainda tem aí uma possibilidade de receber, pelo menos por um período, né? Bom, o progresso financeiro na renda passiva é rápido, né, e com muitas possibilidades de aumentar por conta dos juros compostos, a gente vai conversar sobre isso mais para frente. E na renda ativa o progresso financeiro é lento e com poucas possibilidades de aumentar. Ou seja, pessoal, na renda passiva o dinheiro trabalha para você e na renda ativa você trabalha pelo dinheiro, né? Você troca o seu maior patrimônio, que é o seu tempo, para ganhar dinheiro. Bom, existem alguns outros tipos de renda, né, que eu vou aqui mencionar, né, a título também de informação, de curiosidade, também para que a gente possa melhorar o nosso letramento financeiro, né? Então, existe aquele tipo de renda vitalícia e existe tipo de renda extra também, né? Vamos tentar entender o que é renda vitalícia e o que é renda extra. A renda vitalícia, pessoal, ela é, por exemplo, a aposentadoria é um exemplo de renda vitalícia, né? Então, a partir do momento que você adquire aí a sua idade, né, o tempo de trabalho, né, a idade ou o tempo de trabalho, né, você pode receber uma, entre aspas, mesada, né, do governo, que é o INSS. Tá? Aqui, de antemão, eu já te alerto, pessoal, não dependa do INSS. Tá? O INSS ele vai te pagar um teto muito baixo, né? Você pode estar ter se aposentado recebendo 30 mil reais por mês, que o teto do INSS é um pouco mais que 5 mil reais, tá? Então você vai sofrer para sobreviver com esse dinheiro, sobretudo por conta da inflação que está cada vez batendo com mais intensidade à nossa porta. Ou você pode ter uma aposentadoria da iniciativa privada, né? Ou seja, você contratou, por exemplo, aí uma iniciativa privada para receber isso no futuro, tá? Muita gente me pergunta, né, no meu perfil do Instagram, que é o Veterinário Investidor, muita gente me pergunta, né, se vale a pena investir na aposentadoria privada, né?
ou seja, adquirir um seguro de vida, né? Ou seja, adquirir qualquer tipo de benefício privado, né? E aqui a gente já adianta, pessoal. É muito melhor que o INSS, né? Logicamente, né? Quando a gente pensa numa previdência privada, né? O termo previdência ele conota aposentadoria. Quando você pensa em previdência privada, é muito melhor que o INSS, tá? Então, se for comparar um com o outro, sim, vale a pena você contratar uma previdência privada, mas se você entender que se você virar um investidor, se você se tornar um investidor, e não é um investidor profissional, tá, pessoal? É um investidor amador, como todos nós, meros mortais. Se você construir uma boa carteira de investimentos, né, com ações, com fundos imobiliários, com parte dos investimentos no exterior, quem sabe criptomoedas, você vai ser remunerado de uma forma muito melhor do que uma previdência privada. Mas se você não for se tornar um investidor, se você não abrir os seus olhos e entrar no mundo dos investimentos, aí sim eu te recomendo ter uma iniciativa privada, uma previdência privada, e a gente vai conversar sobre isso nas próximas aulas de forma mais profunda. Bom, existe também a pensão, né, pessoal? Algumas pessoas ganham pensões, né, de forma vitalícia, né? Então, por exemplo, pensão do Exército, né? Muita gente ganha uma pensão do Exército, inclusive se o pai era militar e morreu, né? E por direito adquirido, essa pessoa ganha uma pensão vitalícia, tá? Mas não é legal a gente depender dessa renda vitalícia. Bom, pessoal, e uma coisa legal também para a gente entender é que nós precisamos criar múltiplas fontes de receita, né? E por que não pensar numa renda extra? Tá? Eu, quando mais jovem, eu tinha muito preconceito em pensar em ganhar dinheiro fora da veterinária, sabe? Eu sempre pensei assim, não, poxa, eu me formei médico veterinário, eu só posso ganhar dinheiro da medicina veterinária, né? Eu achava um absurdo eu pensar diferente, né? Pessoas que, por exemplo, eram veterinárias e veterinários de sucesso e de repente tinha outro empreendimento, né? Por exemplo, né? Comprar uma franquia, sei lá, vou falar qualquer franquia aqui, uma franquia da Cacau Show, por exemplo, né? Imagina, por que não? Por que o médico veterinário não pode ter uma franquia da Cacau Show? Se ele quiser, tudo bem, né? Ele tem direito de ter. Então, criar rendas extras, pessoal, é diversificar a fonte de receita. Você imagina se nós, por exemplo, tenhamos uma crise no cenário nacional e as pessoas passam a procurar menos o veterinário, mas vamos supor que futuramente as pessoas tenham menos cães e gatos aí e a nossa fonte de renda é uma só, tá? Então, uma coisa que eu aprendi, pessoal, nos últimos anos, né, especialmente na era da pandemia, a gente não deve ter somente uma fonte de renda, tá? A gente precisa diversificar. Então, fazer renda extra, pessoal, por exemplo, vocês podem, como veterinários, fazerem renda extra fora da veterinária, por exemplo, investindo num imóvel, ou, por exemplo, sendo sócio de uma franquia, por exemplo, investindo na Bolsa de Valores é uma renda extra, por que não? Vender um infoproduto, começar a criar um canal no YouTube, por exemplo, monetizar o YouTube. Eu que sou professor, por exemplo, começar a dar cursos online, por que não? Isso é uma renda extra, né? Então, assim, a gente precisa diversificar a nossa renda, ter múltiplas fontes de renda. O ideal, pessoal, é que a gente possa receber um pouquinho de cada fonte, tá? E nunca botar os mesmos ovos na mesma cesta, né? Porque se você tiver todos os seus ovos nessa cesta e essa cesta cair, todos os seus ovos vão quebrar e, consequentemente, você vai ficar a ver navios. E essa renda extra ela pode ser ativa, né? Ou seja, você pode estar trabalhando por ela, né? Então, se você, por exemplo, comprar uma franquia de açaí e colocar aí no shopping em Rio Branco, você vai ter que trabalhar, né? Pelo menos você vai ter que comandar os seus funcionários, então isso é uma renda ativa, tá? Mas você pode também ter renda passiva, né? Ou seja, comprei um imóvel, recebo os aluguéis, comprei 100 ações da Ambev, recebo aí os dividendos da Ambev, isso é renda passiva, tá? Então tenham renda extra. Procurem criar múltiplas fontes de receita para não depender somente de um recebimento. E aqui eu trago aqui uma frase do Thiago Nigro, né? Para quem não conhece o Thiago Nigro, ele é um dos maiores empreendedores do Brasil hoje, né? Ele trabalha no mundo dos investimentos. Ele hoje é sócio da Rico, né? Que é uma corretora. E o Thiago Nigro hoje ele é um modelo, né, de investidor, um jovem investidor, né? Thiago Nigro não tem nem 30 anos, já é multimilionário.
e ele começou o seu negócio empreendendo, né? Ele trabalhava primeiramente na XP, tá? Que é também uma corretora, tá? Então ele ganhou corpo no mundo dos investimentos. Antes dele ser da XP, ele trabalhou na Cacau Show, né? Ele era funcionário da Cacau Show, então ele foi crescendo, né? Tendo uma visão de empreendimento, aprendeu sobre investimento, entrou na XP, tá? E da XP ele montou a Rico, né? Posteriormente, hoje ele é um grande empreendedor, tá? E tem uma frase dele que eu gosto muito, né? Que ele fala assim, ó, somente o trabalho depois do trabalho enriquece. O que ele quis dizer com isso? Que, por exemplo, o médico veterinário que trabalha todo dia de 8 às 18, tá? Sendo CLT ou não, né? Sendo prestador de serviço, por exemplo, ele está lá trocando o seu tempo para receber o seu dinheiro, tá? E não é esse dinheiro que vai te enriquecer, né? Esse dinheiro aí é o teu sustento, tá? Então, o Thiago, ele fala exatamente isso, né? Chegou do seu trabalho, né? Terminou de trabalhar às 18, chegou em casa aí, tomou um banho, comeu, né? Conversou com a família, tira uma horinha do seu dia para criar um produto, tire essa horinha do dia para você monetizar, para você ganhar mais dinheiro fora do seu trabalho. E hoje, sem dúvida nenhuma, a internet, pessoal, ela uniu todo mundo, né? Hoje você pode estar aí em Rio Branco criando um produto e vendendo o seu produto virtual na China, por exemplo, né? No Japão, em todas as partes do mundo, né? Então comece a criar essa mentalidade da gente ter uma renda extra e a gente aqui realmente reconhece, né, o grande poder que a gente tem dessa quarta revolução industrial que a gente vive hoje, que é essa velocidade de informação. Bom, e aqui é uma imagem, aqui um desenho aqui de uma renda passiva, né, pessoal? Então, você pode estar lá, né, daqui a 20 anos, né, você trabalhou duro durante 20 anos, mas sempre empreendendo, né, sempre investindo seu dinheiro, sempre criando fontes de renda passiva, até que você possa chegar num momento que você não está mais trabalhando para ter dinheiro, né? O seu dinheiro está trabalhando para você. Você já criou múltiplas fontes de renda passiva, e aí você vai fazer o que você quiser da sua vida, né? A gente chama isso de liberdade financeira, né? Então, liberdade financeira é aquele indivíduo que não depende do seu trabalho para sobreviver, né? Existem níveis de liberdade financeira, logicamente, né? Mas a gente, no longo prazo, a gente pode chegar num momento que o seu dinheiro já está trabalhando para você. E aí você, se quiser trabalhar, ótimo, né? Uma opção sua. Mas se você quiser curtir a vida, né? Ficar com a sua família, viajar, se dedicar ao seu hobby, né? Ter mais tempo para cuidar da sua saúde, né? Isso que a gente chama de liberdade financeira. Bom, pessoal, e o médico veterinário, né? Vamos criar aqui os cenários do médico veterinário. Quais são esses cenários que nós temos hoje, tá? Então, o médico veterinário, a gente falou que ele normalmente ele é um profissional liberal, mas ele também pode ser um empresário, né? O médico veterinário pode ser um empresário. O médico veterinário ele pode ser um assalariado, né? Ou seja, ele pode ser um CLTista, tá? Ou seja, ele ter carteira assinada numa iniciativa privada. O médico veterinário pode ser um servidor público, né, como, por exemplo, eu sou um servidor público, como, por exemplo, o professor Rômulo também é um servidor público, e ele também pode ser um investidor, né? Na verdade, pessoal, a ideia é que a gente pudesse ser tudo, né? Quer dizer, tudo não dá, né? Não dá para você ser CLT e servidor público ao mesmo tempo, né? Mas você pode, por exemplo, ser um servidor público e ser um investidor. Você pode ser um servidor público, um investidor, e você também ter uma empresa, tá? É possível, tá? E você ter uma empresa também. Você pode ser um profissional liberal, ser um investidor, ser um empresário, ser um CLT ao mesmo tempo, por que não? Então, são muitas as opções, tá? O que eu não recomendo? Que você seja só um profissional liberal, seja só um empresário, seja só um CLTista, seja só um servidor público ou seja só um investidor, tá? A ideia é que a gente comece a criar, eu espero que vocês tenham entendido isso, criem múltiplas fontes de renda. Por quê? Se uma cesta com seus ovos cair, você tem outras cestas com vários outros ovos e você não vai ficar a ver navios. Bom, pessoal, aqui eu fiz uma coisa, tentei fazer uma coisa mais didática possível, né, para que vocês possam entender. Então, nesse primeiro momento, eu vou te mostrar como funcionaria o médico veterinário profissional liberal, né? Ou seja, a gente já entendeu que o veterinário não é um autônomo, né? Ele é um profissional liberal. Nas últimas aulas falamos sobre isso. Então, aqui você tem, por exemplo, um veterinário, pessoa física ou pessoa jurídica. Desculpa, tá, pessoal? Aqui é PJ, PF ou PJ.
tá? Então, ou ele recebe na sua conta e declara seus impostos como pessoa física, ou ele recebe na conta da sua pessoa jurídica e declara como pessoa jurídica. Bom, então, esse veterinário pessoa física ou pessoa jurídica, pessoal, ele, por exemplo, é um prestador de serviço, né? Ou seja, ele está prestando serviço numa clínica ou no hospital veterinário. Logicamente que poderia ter outros cenários, tá? Aqui eu peguei o trivial, que é o que a maioria conhece, né? Então, o veterinário que está prestando seus serviços para uma clínica ou para um hospital veterinário. E, naturalmente, esse hospital veterinário ele está pagando que os honorários, né? Então, esse médico veterinário ele vai receber da clínica ou vai receber do hospital os seus honorários, né? E aqui a clínica vai escolher como vai te pagar. Pode ser que ela te pague no dinheiro, pode ser que ela te pague por Pix, pode ser que ela faça uma TED, né? Uma transferência bancária, pode ser que ela te repasse um cheque. Agora, não importa, tá? Não importa a forma que você receba os seus honorários, né? Você precisa declarar parte desse rendimento aqui para o governo, tá? Então, nós falamos nas últimas aulas, né, que a pessoa física ela declara e paga os seus impostos de renda atrelados à tabela progressiva da pessoa física, né, do imposto de renda. Então, de um modo geral, se esse médico veterinário ganha mais que R$ 5.000 por mês, ele paga aqui 27,5% de imposto. Bom, pessoal, aqui a gente reitera, né, que mesmo você recebendo dinheiro, você deve declarar esse recebimento, né, senão você está sonegando, e sonegar imposto é crime. E se você for pessoa jurídica, tá, você vai receber pela pessoa jurídica e você vai também pagar os seus impostos para o governo através do imposto de renda da pessoa jurídica. O que nós falamos lá? Se você recebe diretamente de uma pessoa física, ou seja, o proprietário paga diretamente para você, você precisa declarar isso através do Carnê-Leão mensalmente. E se você recebe somente da pessoa jurídica, como aqui no meu exemplo, você vai declarar no final do ano fiscal, lá no início do ano seguinte, tá? Você vai declarar diretamente no site da Receita ou no programa da Receita Federal e você vai declarar na sua pessoa jurídica. Beleza, pessoal? Então, isso seria um profissional liberal, ou seja, ele está vendendo o seu tempo, tá? Para que essa empresa aqui, ou, de repente, o tutor, no caso do outro exemplo, pague para você sobre a forma desses honorários, e esses honorários precisam ser declarados porque eles são todos tributáveis. Bom, mas o médico veterinário, pessoal, também ele pode ser um empresário, né? Então, por exemplo, né, o doutor Igor aí de Rio Branco, que tem o dono aí da Clinivet, ele é um empresário, né? Então, por exemplo, ele e aí a sua noiva aí são sócios aí, por exemplo, né, da clínica veterinária. E agora, pessoal, é um modelo de negócio diferente, né? Então, assim, ó, ele não é mais o profissional liberal, ele não é mais o profissional que está prestando serviço, né? Ele precisa, inclusive, contratar médicos veterinários para trabalhar para ele, né? Então, ele tem um grupo de veterinários que trabalha para ele, né? Esses veterinários podem ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? Quem vai escolher isso é o veterinário, tá? Então, eu posso trabalhar para o Igor, por exemplo, em Rio Branco, mais como um PJ, né? Ou seja, eu recebo pela minha pessoa jurídica, eu tenho uma empresa constituída. Por mais que eu seja sozinho, lembra? Eu posso ser um EI, eu posso ser uma EIRELI, tá? Então, eu posso. Ou os grupos de veterinários, inclusive, podem fazer uma sociedade limitada, uma LTDA. Tá? Mas não é o que a gente vê de um modo geral. A maioria desses veterinários são pessoas físicas, né? Então, o Igor foi lá e contratou. Lembrando que esse contrato aqui, pessoal, não tem um contrato de trabalho, tá? Dificilmente a medicina veterinária contrata por CLT, por carteira assinada, tá? Então, os veterinários, eles não deixam de ser prestadores de serviços, tá? Então, esses veterinários aqui seriam um exemplo do slide anterior, são os prestadores de serviços, mas aqui eu estou enfocando agora no empresário e eu estou usando aqui o exemplo aqui do Igor, lá da Clinivet, em Rio Branco, como exemplo, beleza? Só que o Igor não vai trabalhar somente com os veterinários, né? Alguém precisa fazer a recepção dos clientes, alguém precisa controlar o estoque, alguém precisa fazer a faxina, né? Alguém precisa fazer a parte da enfermagem. Então, aqui, ele precisa contratar quem? Os colaboradores, né? Então, eles têm vários colaboradores e esses colaboradores, pessoal, são carteira assinada. Ele vai contratar esses colaboradores de forma que são os CLTistas, né? Eu costumo brincar que são os CLTretas, né? Então, aqui, pessoal, já são profissionais que têm direitos assegurados por lei.
então recebem mensalmente o seu salário, recebem 13º, tem férias, tem direitos, por exemplo, de ficar doente e continuar recebendo. Então, os médicos veterinários, no modo geral, que estão aqui, né, eles não são contratados por carteira assinada, eles são prestadores de serviços, né, eles precisam gerir o seu próprio dinheiro. Já os colaboradores não, tá? O pessoal, então, da faxina, o pessoal da administração, o pessoal da recepção, os colaboradores, de um modo geral, são contratados no regime CLT. Então, pessoal, os médicos veterinários, por exemplo, vão estar lá na clínica atendendo os clientes e os pacientes, né? Então, eles estão lá atendendo e prestando os seus serviços, mas, na verdade, quando a gente é fixo numa clínica, a gente está prestando serviço à clínica, tá? Então, mas a gente está atendendo lá os clientes e os pacientes. E, naturalmente, esses clientes e esses pacientes, eles pagam a clínica, né? Então, você está lá, atender um cachorro, atender um gato, quando você é da clínica, faz parte da clínica, os clientes pagam diretamente a clínica, tá? Então, o Igor vai receber lá por dinheiro, vai receber lá por cartão, eventualmente vai receber um cheque, a gente acaba recebendo, apesar de ser mais arriscado. A gente hoje recebe por Pix, por transferência, então a clínica recebe, tá? E, naturalmente, no início de cada mês, vai repassar o quê? Ela vai fazer o pagamento obrigatório por lei, que é o salário dos funcionários, tá? Então, esse salário ele é acordado de acordo com os sindicatos, né? Então, existe um piso para ser pago, tá? Então, por exemplo, pega lá o pessoal da faxina, né? O pessoal da limpeza vai receber lá, sei lá, estou chutando aqui, tá? R$ 1.000, mil e poucos reais, e mais os benefícios, né? Então, carteira assinada, você vai pagar o salário da pessoa, vai pagar os benefícios da pessoa também, e esses colaboradores que estão recebendo esse salário, pessoal, também precisam pagar os impostos que a gente vai comentar. E os veterinários, pessoal, recebem como comissões, né? Então, assim, o veterinário não tem um salário, né? Não tem a carteira assinada, né? Até pode, tá, pessoal? Pode, veterinário pode ser CLT também, tá? Existem vários veterinários CLTs no Brasil, sim, mas, de um modo geral, isso não acontece, tá? O veterinário, ele vira um prestador de serviço. Então, ele recebe comissão, então ele recebe por percentual. Então, por exemplo, o Igor pode contratar você para trabalhar na clínica dele e falar, ó, cada consulta que você tiver aqui, eu vou te pagar 30%. Cada cirurgia que você fizer aqui, eu vou te pagar 40%, tá? Então, depende. Normalmente, os especialistas ganham mais, né? Então, os serviços mais especializados chegam a ganhar 70% de comissão, tá? Mas os serviços mais gerais, generalistas, acabam ganhando em torno aí de 30% de comissionamento. Beleza? E aí, pessoal, eu estou focando aqui no empresário, tá? Mas só para a gente ressaltar, todos esses veterinários que receberam comissões precisam declarar os seus impostos, e os colaboradores é diferente. Por que os colaboradores é diferente? Quando a gente pensa aqui ainda, ó, na clínica, né? Vamos falar da clínica primeiro, o Igor também precisa pagar o imposto como pessoa jurídica, né? Então, de um modo geral, as clínicas veterinárias são inseridas ou no Simples Nacional, conforme a gente falou lá no anexo 3, né? Então vai pagar proporcional ao Simples Nacional, mas dependendo do faturamento anual, essa clínica precisa ser integrada, né? Ser adequada não no Simples Nacional, então baseado no lucro, né? Então ela também pode ser lucro presumido ou lucro real, tá? A veterinária, no geral, fica entre o Simples Nacional e o lucro presumido. Então, mensalmente também, o Igor vai lá pagar os seus impostos ao governo aí, dependendo de como a sua empresa está alocada no regime tributário. Beleza? Agora, não é só o Igor que paga o imposto, né? A clínica, lógico, como eu estou falando do empresário, eu estou focando nisso, tá? Então, só para a gente relembrar, no lucro presumido, a gente paga em torno de 34% de imposto para o governo, tá? É muito pesado, e no Simples Nacional varia, né? Varia um pouquinho de acordo com a faixa, podendo ser 6%, que é o mínimo, né, que é a faixa 1, que é difícil a veterinária se enquadrar aí, que a gente acaba ganhando mais, mas podendo chegar aí a 11 na faixa 2, 18 na faixa 3, né, 20 e pouco na faixa 4, né? Então, eles precisam pagar os seus impostos. E aqui, pessoal, só para a gente não esquecer, deixa eu voltar aqui, eu não vou focar nisso aqui agora, mas o veterinário paga os seus impostos, normal, como prestador de serviço, e o CLT? O CLT, não. Porque todo mundo que tem carteira assinada, o governo já desconta imediatamente na folha de pagamento, tá? Então, como o Igor já paga
isso diretamente para o colaborador já tem o seu desconto na fonte, né? A gente chama isso de imposto de renda retido na fonte. Então, por exemplo, vamos supor que um colaborador ganhe R$ 1.000, ele vai ter uma alíquota ali de imposto de renda para poder ser descontado, tá? Então, não esquecer, dependendo desse salário, o CLT é isento de imposto de renda e, dependendo desse salário, ele paga 27,5%. Aí a gente tem que voltar lá na aula passada e olhar a tabela do imposto de renda pessoa física, tá? Que é uma tabela progressiva, tá? Então, dependendo, se o colaborador ganha só R$ 1.000, ele vai faturar, por exemplo, 12 mil ao ano, ele está isento de imposto de renda, tá? Mas dependendo desse colaborador, se ele ganhar mais, tá? Ele vai subindo e ele precisa pagar os seus impostos também. Bom, pessoal, um outro modelo de negócio para o médico veterinário é ele ser um veterinário CLT, né? Então, a gente falou do veterinário prestador de serviço, a gente falou do veterinário empresário e agora a gente fala do veterinário que tem carteira assinada. Ah, Rodrigo, não quer dizer que pode? Pode sim. É raro, mas pode ter. Então, aqui eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui, ó. Eu posso ter um veterinário contratado para trabalhar num hospital escola de uma universidade privada, tá? Ou eu posso ter um professor, tá? Um professor, ele sempre tem um vínculo empregatício formal, tá? Então, na universidade privada, ele é contratado pelo regime CLT e na universidade pública, ele é um servidor público, né? Então, ele tem vínculo empregatício, tá? Então, aqui estamos dando o exemplo do veterinário CLT, tá? Então, essa universidade pública, por exemplo, contratou esses 2 veterinários, um para trabalhar no hospital escola, para atender, e outro para lecionar, outro para dar aula. Então, quem for dar aula, logicamente, né, está lá com seus alunos, né, está ensinando, está formando novos médicos veterinários, e o veterinário do hospital, além de contribuir com os alunos também, está fazendo um atendimento, né, está atendendo os clientes e está atendendo os pacientes. Tá? Então, são os 2 modelos aqui numa universidade privada que tem a sua contratação com carteira de trabalho, carteira assinada, tudo certinho. Bom, os alunos vão manter a universidade, né, através das mensalidades, né? Então, os alunos estão pagando a universidade, né? Hoje, variando no Brasil aí de R$ 1.500 até R$ 5.000, a mensalidade de uma faculdade privada de veterinária. E, obviamente, a universidade também está recebendo dinheiro dos clientes, né? Então, o proprietário do animal que está levando lá o cão, o gato, né, o cavalo, né, o bovino, lá ele também está pagando o hospital escola. Então, são as receitas que vão entrar para a universidade, né? A receita maior da universidade, logicamente, que são as mensalidades, mas também tem um recebimento aqui na faculdade veterinária pelos clientes que estão levando os pacientes lá no hospital. Bom, e sem dúvida nenhuma, pessoal, ao final, no início de cada mês, né, no mês seguinte aí do trabalho, a universidade vai pagar o salário do veterinário CLT. Então, esse veterinário, né, sendo professor ou sendo veterinário do hospital, ele recebe o salário, né, baseado aí no seu sindicato, né? Então, assim, o veterinário contratado do hospital recebe o piso salarial, pelo menos no médico veterinário, né, baseado nas horas de trabalho, logicamente, e o médico veterinário que está em sala de aula, apesar de ser um veterinário, ele tem a sua contratação pelo sindicato dos professores, tá? Então, a hora-aula varia de município para município, tá? Então, hoje varia aí em torno aí de 30 até mais ou menos aí uns 70, R$ 80 a hora, tá? Isso varia para caramba. Então, a universidade vai pagar o salário, vai pagar o 13º. Esses profissionais CLTs têm direito a férias, né? 30 dias de férias no ano, tá? Tem direito a, por exemplo, ficar doente, né, e receber, tá? Tem o lado bom. Mas qual é o lado ruim do veterinário CLT? Ele tem um teto de salário, né? Não adianta, ele pode ter feito 100 cirurgias no hospital escola, que o salário dele é o mesmo, né? Então, tem uma maior previsibilidade de recebimentos, mas tem um limite por conta de ser CLT. Bom, e logicamente que o veterinário CLT paga também seus impostos ao governo, né? Só que aqui já é retido na fonte, né? Então, quem é CLT, mensalmente é descontado o INSS, é descontado o imposto de renda. Então, mensalmente, você querendo ou não, você já faz o seu acerto com o governo federal. Bom, pessoal, e o veterinário também pode ser um servidor público, né? Como é o caso aí do professor Rômulo, né? E o meu caso também, né? Então, o professor Rômulo está aqui, ó, veterinário concursado do hospital, e eu
professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Acre. Tá? Então, a Universidade Pública nos contratou mediante a nossa aprovação em um concurso público, né, com prova, né, com teste de habilidades e competências. Então, eu, por exemplo, estou aqui com vocês, ó, lecionando, né, ministrando, né, exercendo a prática da docência que eu tanto amo, e o Rômulo está lá no hospital veterinário atendendo os pacientes, recebendo os clientes e também estando com os alunos, né, já que é o hospital escola, então o Rômulo contribui muito também para a formação de vocês. Tá? Então, os alunos pagam a mensalidade à universidade pública, tá? Como? Através dos impostos, então não esquecer disso, né? Vocês não pagam diretamente à universidade pública, né? Mas os impostos que são pagos pelos pais de vocês, pelo contribuinte, né? Ou por vocês mesmos, tá? Então, o governo federal repassa parte dessa verba para manter a universidade pública. Mas aqui no hospital, por exemplo, né, mediante a fundação, a Fundacre, se eu não me engano, nós temos aqui o recebimento dessa importância diretamente lá para a unidade de ensino. Tá? Um modelo, pessoal, somente um modelo. Tá? Existem hospitais que são totalmente gratuitos. Então, através dos nossos impostos, nós sustentamos a universidade pública e, sem dúvida nenhuma, a universidade pública, no início de cada mês, no primeiro dia útil de cada mês, paga o meu salário, paga o salário do Rômulo, então nós também temos a estabilidade. Qual é a diferença aqui? É que na iniciativa privada você pode ser demitido, né? Você pode ser desligado, e numa universidade pública a gente tem a lei da estabilidade, né? Então, quando se termina o estágio probatório, né? Se você não fizer nenhuma besteira, né? Não tiver nenhum processo administrativo, você vai continuar nesse emprego até o final da sua carreira, né? São os benefícios aqui, por exemplo, de um servidor público. E nós, veterinários concursados, também pagamos os nossos impostos ao governo retido na fonte. Tá? Todo mês nós somos descontados, então, para a parte do imposto do governo federal. Bom, e o último modelo, pessoal, que eu estou aqui propondo para vocês nessa disciplina é que nós sejamos também veterinários investidores, tá, pessoal? Para quem não me segue ainda lá no Instagram, não deixe de me seguir, o perfil do Veterinário Investidor. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, tá? O Veterinário Investidor. E a ideia é mostrar para vocês aqui, pessoal, que independente de você ser CLT, servidor público, empresário, prestador de serviço, você deve ser um veterinário investidor. Tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Nós vamos investir numa empresa que eu tanto gosto, chamado Moinho Dias Branco, ou simplesmente a M. Dias Branco. A M. Dias Branco, pessoal, é uma indústria, a maior produtora de massas e biscoitos do Brasil. Então, a M. Dias Branco, ela tem o direito de comercializar os produtos da Adria, da Piraquê, tá? Então, outras massas importantes, como a Vitarella, ou seja, é a maior produtora de massas, macarrão, biscoitos do Brasil. Então, aqui nós temos a indústria, né? É uma indústria que tem a sua sede no Nordeste, tá, pessoal? Tem uma sede magnífica em Fortaleza, né? Na capital do Ceará. Então, nós temos aqui a M. Dias Branco Indústria e nós temos aqui também, lá na cidade de Fortaleza, a sede, né, da M. Dias Branco. E aqui, por exemplo, nós temos os sócios, né? Eu, por exemplo, sou sócio da M. Dias Branco, né? Eu sou acionista da M. Dias Branco já há algum tempo. Tá? Então, como é que acontece, pessoal? Como que a gente ganha dinheiro? Né? Como que eu, veterinário investidor, ganho dinheiro com a M. Dias Branco vendendo, produzindo macarrão, produzindo biscoitos e vendendo para os supermercados? Da seguinte maneira, pessoal. Então, inicialmente, ó, a M. Dias Branco, ela produz, então, essas massas e esses biscoitos e, naturalmente, isso gera lucro à empresa. Né? Por que gera lucro? Porque ela compra a matéria-prima, né? Então, como é que funciona todo o processo? Ela compra o trigo, ela compra essa matéria-prima, tá? E o trigo hoje em dia está caro, porque o dólar está alto, né? O trigo é negociado em dólar, tá? Mas a M. Dias Branco tem que comprar, não tem jeito, então ela pega o trigo e vai lá fazer o seu macarrão, vai fazer lá, por exemplo, as suas massas, né? E a partir do momento que ela faz isso, ela vende isso para o supermercado. Ah, então, por exemplo, o macarrão da Adria é vendido lá aos montes do supermercado. Então, isso gera lucro para a empresa. Tá? Eu não lembro de cabeça quanto que é a margem de lucro da M. Dias Branco. Eu sei que caiu, porque como o trigo está caro, a matéria-prima da M. Dias Branco está cara para ela comprar. Né? Então, a margem diminuiu um pouquinho. Mas isso gera um lucro para a empresa. Né? Então, esse lucro
produzido pela indústria vai lá para a sede, né? Ou seja, para a parte administrativa da M. Dias Branco. O que a M. Dias Branco faz com esse lucro? Tá? Como é uma empresa que está crescendo muito, ela reinveste esse lucro, né? Então, ela não gasta esse dinheiro, né? Ela pega parte desse lucro e reinveste na indústria. Fazendo o quê? Comprando mais máquinas, né? Comprando mais instrumentais para modernizar, comprando mais matéria-prima para produzir mais, né? Então, é dessa maneira que a coisa funciona, né? Então, a indústria produz, que ela compra o trigo, produz a massa, vende para o supermercado, ganha dinheiro. Pega esse dinheiro, compra mais trigo, investe mais esse capital para gerar ainda mais lucro para o futuro, né? Mas, logicamente, por exemplo, como que eu ganho dinheiro com isso, né? Como eu sou acionista da M. Dias Branco, tá? De uma forma proporcional ao número de ações que eu tenho, eu recebo também parte desse lucro, tá? Então, parte desse lucro, sob a forma de dividendos, cai na minha conta corrente a cada 3 meses, por exemplo. Tá? A M. Dias Branco ela distribui para os acionistas a cada 3 meses. Então, por exemplo, se ela lucrar muito, eu me dou bem. Se ela tiver prejuízo, eu me dou mal. Tá? Isso é investir em ações. Né? As pessoas que acham que investir em ações é simplesmente comprar e vender. Não, isso não é investir em ações, isso é apostar em ações. Investir em ações é você olhar para uma empresa que você gosta, que você acredita, que você confia, e você ajuda essa empresa a crescer. Olha, estou botando meu dinheiro lá para essa empresa crescer. Entende? Então, à medida que o lucro aumenta e no longo prazo a tendência é que os lucros das grandes empresas aumentem, a gente vai recebendo mais dividendos. Então, hoje, a cada 3 meses, por exemplo, eu tenho uma mesadinha da M. Dias Branco caindo na minha conta corrente. Isso é ser um veterinário investidor. Tudo bem? Você pode investir, logicamente, em outras coisas. Aqui o meu exemplo foi investimento em ações. Você pode investir em fundos imobiliários. Você pode investir numa franquia. Eu, particularmente, não gosto, mas é um modelo de investimento. Você pode investir, por exemplo, num imóvel e alugar esse imóvel. Né? A gente vai conversando sobre isso ao longo do nosso curso, sem dúvida nenhuma. Ok, pessoal? E lembrando, né? Toda vez que a M. Dias Branco me paga dividendos, isso é renda passiva. Tá? Então, hoje eu recebo da Federal do Acre como renda ativa, né? Eu tenho que trabalhar para receber, e eu recebo dos meus investimentos de forma passiva. Eu não trabalho para a M. Dias Branco, eu apenas coloquei o meu dinheiro lá e acreditei nessa empresa. Bom, pessoal, então aqui só para a gente ver as diferenças, né? Ou seja, um empregado, ele possui um emprego e a renda depende do trabalho, tá? Ou seja, eu estou trocando o meu tempo por dinheiro, tá? Isso é, por exemplo, eu na Universidade Federal do Acre, eu sou um empregado do governo federal, então eu troco o meu tempo por dinheiro. Quando eu possuo um negócio, né, por exemplo, um empresário, né, hoje eu tenho, por exemplo, um modelo de negócio virtual, tá? Então eu tenho um negócio. A minha renda pode não depender do trabalho. Por exemplo, se eu gravar um curso, né, eu que gosto de dor, de anestesia, se eu gravar um curso de dor, como eu gravei recentemente, e eu colocar no YouTube, né, ou numa plataforma lá, na Hotmart, para vender, essa renda não depende mais do meu trabalho. Né? Por mais que eu tenha montado a aula, por mais que eu tenha gravado, está lá. Quem quiser comprar meu curso, é só entrar lá na Hotmart e comprar. Então, eu posso estar dormindo, 3 horas da manhã, alguém com insônia, não vou comprar o curso do Mencalha. Renda passiva, né? Foi semi-passiva, porque eu precisei montar esse curso. Concordam comigo? Bom, o médico veterinário, prestador de serviço ou um autônomo, a renda também depende do trabalho, né? Ou seja, se eu sair hoje para fazer uma anestesia, por exemplo, né, eu vou perder lá 3 horas, eu vou receber por isso, mas eu troquei o meu tempo por dinheiro, então depende também do meu trabalho. E o investidor é o melhor cenário do mundo, né? Ou seja, o investidor é aquele que possui investimentos. A renda não depende do trabalho. Olha meu exemplo da M. Dias Branco. Eu tenho lá hoje X ações da M. Dias Branco, tá? Ano que vem eu vou ter 2X, no outro ano eu vou ter 3X, e vou comprando mais, e a cada 3 meses eu recebo uma participação nesse lucro, ou seja, a renda não depende do meu trabalho. Bom, pessoal, para a gente partir para o finalzinho aqui da nossa aula, eu chamo muita atenção de vocês, pessoal, para o risco da ruína, né? E aqui, pessoal, a ostentação é um dos piores males do ser humano. Então, muito cuidado com a ostentação, tá? Então, a gente vai entrar num assunto agora que eu considero muito importante, que é o comportamento financeiro. Sabe aquela pessoa que nunca viu a cor do dinheiro na vida e quando começa a sentir o gostinho do dinheiro, começa a gastar
tá para caramba, isso aconteceu comigo em boa parte da minha carreira, tá? Principalmente no início da minha carreira, quando eu tive uma clínica veterinária, né? Eu saí de um salário ruim para um salário muito bom, né? Quando eu tive uma clínica veterinária, minha clínica realmente faturava muito bem. E ao invés de eu poupar a maioria desse dinheiro, eu gastava a maioria desse dinheiro, né? Então eu dava festas, eu bancava churrasco na minha casa, eu comprei carro do ano, sabe? Eu cometi equívocos que eu não gostaria que vocês cometessem, porque isso atrapalha o nosso enriquecer de longo prazo, né? Então, se a gente gastar muito no presente, né, se a gente viver só com o dinheiro do presente, a gente vai ter um futuro complicado, porque a nossa capacidade de ganhar dinheiro vai cair. Quando a gente fica velho, a nossa capacidade de gerar renda ativa ela cai. Então, não façam isso, tá, pessoal? Aqui eu não estou dizendo que você não pode gastar o seu dinheiro, mas lembre da história do orçamento, tá? Defina um orçamento. A gente vai falar na próxima aula mais sobre orçamento, mas eu gostaria muito que vocês entendessem isso, né? Porque aquela pessoa, aquele veterinário que tem um conceito de futuro, tá? Ele vai ter um efeito positivo sobre esse comportamento financeiro. Tenha um comportamento financeiro adequado. Pensem no futuro, tá, pessoal? Não esqueçam que todos nós ficaremos velhos, todos nós vamos perder a nossa capacidade de gerar renda ativa. E se você não acumular patrimônio para o longo prazo, pessoal, provavelmente você não vai ter dinheiro nem para comprar os seus remédios da terceira idade. Isso é muito sério, tá? E quando eu falo para vocês assim, ó, um dos objetivos dessa disciplina de educação financeira é criar um letramento financeiro em vocês, ou seja, criar conceitos, né? Vocês terem capacidade de discernir o que é o certo e errado no que tange a economia, no que tange a educação financeira. Esse letramento financeiro vai te ajudar a você ter um comportamento financeiro, tá? Eu vou recomendar um livro aqui para vocês, pessoal, tá? Eu não sei nem se esse livro está pertinho aqui de mim. Ele está assim, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Leiam esse livro aqui, ó. Opa, aqui, ó. Os Segredos da Mente Milionária, tá? Esse livro aqui, ele ensina vocês a ter um comportamento de rico, tá? Ser rico não é ter dinheiro, ser rico é ter um comportamento de rico, tá? Então vocês vão entender que ter comportamento de rico vai lhe ajudar muito para o longo prazo, tá? Esse comportamento financeiro é muito importante, tá? Você precisa diminuir isso aqui, a impulsividade, sabe? Nossa, estou ganhando dinheiro, eu quero um carro zero, quero ter uma BMW, sempre tive um sonho de ter uma BMW. Você pode ter, mas essa BMW ela não pode comprometer o seu acúmulo de patrimônio. Pensa da seguinte maneira, mais vale ter um carro modesto no início da carreira e você conseguir poupar dinheiro para ter renda passiva no futuro, porque essa renda passiva vai te dar uma BMW no futuro. Se você acumular patrimônio firme por um período, por exemplo, aí de 10 anos, muito provavelmente você vai ter renda passiva suficiente para pagar parte dos seus luxos. E, logicamente, 15 anos mais ainda, 20 anos mais ainda, 25 anos mais ainda. Então, o materialismo ele tem um efeito muito negativo no comportamento financeiro, tá? Muito mesmo. E, sem dúvida nenhuma, a impulsividade também. Ok, pessoal? Então, mais uma vez aqui, ó, não deixem de ler esse livro aqui. Ele é baratinho, tá? Os Segredos da Mente Milionária, tá? Que foi escrito por esse cara aqui chamado Harvey Eker. Bom, e para a gente fechar, quando eu falo de comportamento financeiro, eu sempre lembro disso aqui, ó, de uma coisa que eu aprendi muito interessante chamada de corrida dos ratos. Saiam da corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Então, aqui você está vendo, ó, por exemplo, um metrô está extremamente lotado, com vários ratos entrando, se degladiando para conseguir um espacinho aqui para ir trabalhar. Tá, pessoal? E quando a gente pensa isso, não que o trabalho não seja importante, lógico que é, tá? Não sei se vocês estão me compreendendo de uma forma correta, a gente tem que trabalhar e trabalhar duro, mas a gente não pode só ter renda ativa, tá? E olha o que acontece na corrida dos ratos, tá? Aquele médico veterinário que trabalha para ganhar dinheiro. Aí, então, vamos supor que ele começou a trabalhar em 2, 3, 4 clínicas e começou a ganhar mais. Tá? Então, ele trabalha para ganhar dinheiro para pagar as contas, até ficar sem dinheiro. E aí ele vai trabalhar mais, né? Ele sempre se julga assim, eu não tenho dinheiro, o dinheiro não sobra. Então, ele trabalha mais e começa a ganhar ainda mais, só que ele gasta ainda mais.
e aí ele está sem dinheiro de novo. E aí ele vai começar a trabalhar ainda mais, ele vai criar forma de rendas extra, ele vai dar plantão noturno, ele vai trabalhar final de semana para ganhar o quê? Mais dinheiro. Mas ele vai e aumenta os seus gastos, aí compra carro do ano, e muda de casa, e está num condomínio top, todo dia come na rua, e todo dia bebe cervejas importadas e está sem dinheiro de novo. Isso é a corrida dos ratos. A corrida dos ratos ela nunca vai acabar, enquanto você não quebrar esse ciclo vicioso. Então, pessoal, fujam da corrida dos ratos, adquiram, tá? Adquiram consciência, tá? Criem, estudem os segredos de uma mente milionária, porque eu tenho certeza que o futuro, no longo prazo, a gente vai conseguir ter tanta renda passiva que nós vamos nos livrar da necessidade obrigatória de trocar o nosso tempo por dinheiro. Ok, pessoal? Espero que tenha sido satisfatória a nossa aula. A gente termina mais uma aula. E na próxima semana aí a gente dá sequência na nossa disciplina de educação financeira. Forte abraço, vejo você na próxima aula.